A primeira pessoa cheia do Espírito Santo na Bíblia foi um artista. E isso te afeta mais do que você imagina. Detalhe, ele não era tecladista de worship e muito menos cantor de corinho de fogo. Ele era artesão, arquiteto e decorador. Conheça hoje a história de Bezalel, que é contada no livro de Êxodo, dos capítulos 31 em diante. E sim, eu tô fanha e rouca, mas isso a gente supera. Fazia pouquinho tempo que os hebreus tinham saído do Egito quando Deus passou para Moisés as instruções sobre a construção do tabernáculo, que seria uma espécie de templo móvel. O problema é que o projeto era muito complexo, tinha muitos detalhezinhos e símbolos, tudo tinha significado, tudo muito específico e o prazo era meio apertado. E foi aí que Deus escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, e o encheu com o seu espírito para fazer os desenhos, entalhar madeira, lapidar pedras, moldar ouro, prata e bronze e ainda liderar todo o resto da força-tarefa. E o interessante é que Moisés descreve a ação do Espírito Santo na vida desse cara com o verbo encher e não tomar, o que indica muito mais do que uma mera inspiração artística. Não era só uma ideia, não era só uma habilidade, era uma vida inteira. Se fosse só uma questão de habilidade com desenho e escultura, os arquitetos lá do Egito tinham ganho de 10-0 facinho do Bezalel. Teria ficado lindo de qualquer forma, mesmo sem a tal da inspiração, e ainda teria muita gente emocionada ou se arrepiando ao ver o local. Afinal, Deus usa quem Ele quiser, quando Ele quiser e por que Ele quiser. E além do mais, a gente costuma confundir emoção com presença de Deus o tempo todo. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Agora, corta para Pentecostes. O Espírito Santo é enviado por Jesus para habitar permanentemente em todas as pessoas que crerem que Ele é o Salvador. E é aqui que mora a grande treta da igreja contemporânea. O Espírito Santo agora enche tanto o artista quanto o contador, o motorista, o bancário, o auxiliar de escritório, o vendedor, o eletricista. Ministrar o louvor lá na frente se torna tão digno de honra quanto faxinar o banheiro da igreja. Ser cheio do Espírito de Deus deixa de ser um privilégio de poucos cristãos e se torna o mínimo. Por mais que a arte chame muita atenção, o corpo de Cristo ainda precisa daquelas partes menos honrosas, e é justamente a elas que nós temos que dar mais valor. Tocar bem ou ter uma voz potente não nos faz alecrins dourados, só nos dá uma missão diferente para o reino de Deus. Trate o seu chamado da mesma forma que qualquer outro, como se fosse para a glória de Deus. Reposta esse vídeo se você concorda comigo.